esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, não faz muito tempo que a gente fez uma breve catequese sobre o uso dos bens conforme a vontade de Deus. O último versículo do Evangelho de hoje vai lembrar: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu lembrava como podemos servir a Deus com o dinheiro ou com os bens que possuímos, sejam eles materiais, intelectuais, morais ou de qualquer outra natureza. Porque quando a gente fala de bens, as pessoas só pensam em coisas materiais, em dinheiro, casa, carro ou sei lá o que mais. Mas os bens também podem ser as suas capacidades, os seus dons, o seu talento, o seu tempo, a sua credibilidade. Então, existem bens que o dinheiro não paga nem compra. Seus dons, seus talentos, suas aptidões, seu tempo, sua autoridade moral, por que não dizer? Porque quando uma pessoa não é levada a sério, ninguém escuta conselho que ela diz, não é assim? E às vezes a pessoa está perdida, não sabe como fazer, e uma palavra bem dita pode tirá-la da dúvida e ajudar aquela pessoa a encontrar um fim, um destino, algo bom mais adiante, porque um conselho bom chegou na hora que ela mais precisava. Somos chamados a colocar os nossos bens a serviço de Deus. Antes que alguém venha me dizer, olha, o padre vai falar igual aquele povo da teologia da prosperidade, dê dinheiro para o padre, dê dinheiro para a igreja. Deixa você beijar, não é isso que a gente está falando, não. Lembram dos 3 critérios ou já esqueceram? Não é a primeira vez que eu falo sobre isso em Laranjeiras, mas parece que certas coisas a gente precisa repetir trocentas vezes,
enquanto não entrar e não transformar a mentalidade do meu povo que se diz católico. Como podemos servir a Deus com o dinheiro ou com os bens? Primeiro, família. Aqueles que dependem de você. Enquanto você tem os filhos menores, os seus filhos. Quando os filhos crescem, os filhos com respeito aos pais também. E tudo aquilo que é previsto no 4º mandamento. Quando digo previsto no 4º mandamento, isso inclui também os patrões com relação aos seus empregados. Pagar o salário justo de quem trabalhou honestamente. Essa é a primeira forma de como se vai servir a Deus com o dinheiro. Segundo, os pobres. Nos pobres, Cristo espera o nosso amor. Se Deus criou o mundo para todos e a ganância de alguns fez com que, na história, alguns se apropriassem mais, enquanto outros ficaram com nada, existe um dever social de um ser humano, por natureza. E se for um filho de Deus, mais ainda. E em terceiro lugar, as necessidades da igreja. Nesta ordem. Se alguém escolher uma das coisas e excluir as outras duas, está cometendo um erro. Não está servindo. Servimos a Deus com os nossos bens quando os colocamos a serviço dos que dependem de nós, dos mais pobres e das necessidades da igreja. Nunca esqueçam desses 3 critérios. Do contrário, você se tornará idólatra dos bens, porque estará colocando o dinheiro no lugar que só compete a Deus. Fizemos essa catequese já alguns domingos atrás, e hoje eu gostaria de frisar a questão dos pobres, já que o Evangelho nos chama tanta atenção. E a palavra como um todo. Para começo de conversa, a parábola do administrador infiel. Parece um pouco desconcertante, porque quem não observa bem, à primeira vista, parece que aquele corrupto está sendo apontado como exemplo. Antes que alguém puxe para o lado da política, porque é incrível, são tantos candidatos, mas o povo reage como só se existissem 2, né? Que coisa ridícula, que mente chula, pequena, falta de inteligência. Pois bem, não se está louvando um corrupto por agir corruptamente. O elogio aqui é com respeito à esperteza e no sentido de chamar a nós atenção. Para os bens do mundo, tem gente que está disposto a tudo, renuncia até o que é seu de direito por um tempo para ter mais ainda mais adiante. Porque quando o administrador mandava diminuir as quantias, é bom lembrar que ele ficava com uma comissão em todo o negócio. Diminuiu a quantia, naquele momento diminuiu também a sua própria comissão. Já ouviu falar de comissão, não já? Sabe o que é, né? É assim, a coisa vem desse tamanho, mas começa as comissões. A comissão de fulano, ele come um pedaço. A comissão de Bertrando, ele come outro pedaço. Quando vem chegar quem realmente interessa, aquilo que era 100 deve estar 60, 50 ou 40, por conta das comissões que tanta gente comeu. Eu acho engraçado. Bom, eu já ia dizer outra coisa, mas deixa para lá. Quase que aconteceu comissão no tempo da pandemia. Se bem que aconteceu, né? Mas deixa para lá. São outros 500. A CPI é que deveria investigar, mas nunca vai investigar. Então, o que nosso Senhor louva não é a corrupção do corrupto, é a esperteza, que para conseguir os bens da terra ele foi disposto a tudo. E questiona, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Nós nos dizemos filhos da luz. Nossa riqueza está no céu. Nossa riqueza, nosso bem maior, é Deus quem determina? Ou sou eu que, com uma mentalidade mundana, uso Deus a meu favor para conseguir os bens daqui?
Tem muita gente com a Bíblia na mão o tempo inteiro, mas em vez de estar interessado no que é eterno, está interessado apenas em adquirir mais e mais e mais e mais dinheiro. E ainda diz que é Jesus que está dando. Quando a gente olha o Evangelho e nosso Senhor manda: quer ser perfeito, vendo o que tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois me siga. Quando Jesus diz, por que se preocupar com o que comer, beber ou vestir? São os pagãos que se preocupam com isso. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto virá por acréscimo. Quando nosso Senhor diz, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Quando nosso Senhor nos diverte sobre o perigo das riquezas. Hoje, de novo, Ele vai dizer, com o dinheiro injusto fazei amigos. Por que o dinheiro é chamado de injusto? É algo ruim por si só? Não. O dinheiro ou os bens não são algo ruim. Ninguém vai para o inferno pelo fato de ser rico. Primeira coisa, como adquirir os bens que tem? É a primeira questão que precisa ser respondida. Segundo, uma vez tendo os bens, como utilizou-se deles? E aí entram aqueles 3 critérios que eu acabei de dizer. Tudo depende de como vamos utilizar o que temos. Se usamos os bens que temos a serviço de Deus, e no serviço de Deus, hoje mais ainda a Sagrada Escritura insiste, no serviço dos pobres, toda a diferença vai acontecer. Por que insistimos na questão dos pobres? Não é por uma questão política, não. Primeiro é por uma questão de humanidade. Que pela própria natureza das coisas, o planeta inteiro existe para os seus habitantes todos. Os recursos materiais criados por Deus e deixados à nossa disposição é para o bem e a realização de todos. Então, por uma questão de natureza, pela própria natureza das coisas, é assim que deve ser. E mais ainda, quando, por revelação, Deus que nos criou e em quem nós cremos, e que nos dizemos seus filhos, manda que se faça desse jeito. Já no Antigo Testamento, haviam leis para proteger os mais pobres das explorações. Tanto é que a opressão dos pobres é um pecado grave que clama aos céus. Isso você vai ver no capítulo 22 do livro do Êxodo e também no capítulo 15 do livro do Deuteronômio. Ordena-se que não se maltrate os órfãos, as viúvas e os mais pobres, porque quem oprimir os pobres, no dia que o pobre clamar a Deus, Deus vai ouvi-lo e vai vir em seu socorro. Isso é bíblico. A opressão dos pobres é um pecado que clama diante de Deus. Nunca devemos esquecer disso. Quando é que os pobres são oprimidos? Quando eles são explorados no trabalho e em vez de ganhar algo justo, ganham mixaria, são subvalorizados. Quando são moralmente desprezados pelo fato de não ter determinado tipo de roupa ou de comportamento ou determinados perfumes. Quando é que o pobre é oprimido? Quando a gente faz com que certos sistemas injustos prevaleçam na sociedade como um todo. Quando é que o pobre é oprimido? Quando ele é enganado com esmolas e todo mundo faz acreditar que com isso ele está sendo valorizado, está sendo promovido. Quando é que o pobre é oprimido? Quando é comprado a sua consciência e o seu voto com favores. Não é à toa que nosso país, em tantas realidades, se encontra como está. Ou vocês querem tapar o sol com a peneira de novo em Laranjeiras? Porque eu vi gente comprando voto de gente nas eleições que eu testemunhei
desde que estou aqui. Já vi 2. E em ambas as eleições eu vi isso acontecer. E nessas horas, meus filhos, não existe ninguém inocente, não. Tem culpado de tudo quanto é lado. E vocês sabem disso. Não adianta fingir, fazer cara de que não sabe. Vocês sabem. Se brincar, chegar na casa de vocês ou na casa dos vizinhos. Isso acontece. Isso só contribui para com a opressão dos mais pobres. A leitura do profeta Amós, primeira leitura de hoje, faz uma advertência sobre aqueles que tramam como explorar os mais pobres. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vocês que andam dizendo, quando é que vai passar o feriado, a festa religiosa, para a gente voltar de novo a ganhar em cima do monte de besta que vem aqui. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. É muita coisa que não é fake news, que tem acontecido no nosso país nos últimos anos. Mas se a gente lembra um fato, já dizem logo, ele está do lado X da política, contra o lado Y. Não é assim que as coisas devem ser entendidas. No meu primeiro dia aqui em Laranjeiras, quando dirigi a palavra a vocês, já como pároco recém-empossado, eu disse que minha missão em Laranjeiras não era política. Porém, se em algum momento a política tocasse o altar, eu defenderia o altar. Como não entender que a política toca o altar toda vez que aqueles que governam oprimem os pobres? Deus ama os pobres com predileção. E isso é doutrina da igreja. Não é a teologia de libertação, como alguns achando-se entendidos em teologia, já vão logo dizendo. Deus ama os pobres com predileção. Quer dizer que ele odeia os ricos, porque tem gente que entende isso, né? Quando eu digo que Deus ama os pobres, já entendem logo, olha, o padre disse que Deus odeia os ricos. Abram a mente, pelo amor de Deus, sejam mais inteligentes. Esse negócio de nós contra eles, isso é luta de classes, que o marxismo inventou e que tantos partidos se empenharam em colocar isso na cabeça do nosso povo. A igreja não prega a luta de classes, a igreja prega a cooperação entre as pessoas, independentemente do que possuem ou não, do status que tenham diante da sociedade ou não. A igreja prega a cooperação, a solidariedade, não a luta de classes. Não é isso que a igreja prega. Deus ama os pobres com predileção. E é muito simples explicar isso. Perguntaram uma certa vez para uma mãe de muitos filhos, qual dos filhos ela mais amava? Ô, pergunta complicada, né? Porque sempre entre os irmãos vai haver o ciúme, quando vê pai ou mãe ajudando um dos, ou cuidando de um ou de outro. Sempre vai haver o ciúminho do mais velho com relação ao mais novo. E quando a gente é filho do meio, pode esquecer. Aí é que não conta mesmo. Eu sou mais ou menos do meio, porque eu sou o 7º entre 9 irmãos. Porém, com o passar do tempo, a gente vai entendendo. Perguntaram à mãe de muitos filhos qual era o filho que ela mais amava. A resposta foi surpreendente. Eu amo o indefeso.
até que aprenda a se defender. Eu amo o que ainda não sabe de nada, até que, sabendo, possa fazer as coisas por si só. Eu amo o que está doente, até que fique sadio. Eu amo aquele pequenininho que é inocente, que precisa de cuidados e de educação, até que aprenda a viver por si só. E foi nessa linha que ela foi respondendo. Eu não decorei, são muitas coisas que foram ditas. Eu vi esse texto, achei interessante. Muitas coisas foram ditas, mas todos nesta linha. Em linhas mais breves, podemos dizer assim: eu amo o que tiver maior necessidade, enquanto a necessidade existir. Deus nos ama desse jeito. Entre os seus filhos, aqueles que forem mais precisados é que terão mais amor por parte de Deus. Por isso que Ele ama os pobres com predileção. Porque por conta de tantos outros fatores, foi-lhes negado muitas vezes até o essencial. Se Deus ama os pobres com predileção, nós que nos dizemos filhos de Deus, devemos agir do mesmo modo. E até as nossas escolhas políticas devem ter os pobres em vista. E não apenas o próprio umbigo. Quando eu vejo pessoas defendendo o que não tem defesa, eu só posso imaginar, ou essa pessoa não tem cérebro, que eu acho muito difícil, ou então essa pessoa está defendendo um status quo. Eita, teve alguém que olhou com a cara meio estranha. Que diacho é isso? Status quo é o quê? Vamos supor, lá no Caribe, numa cidade lá no Caribe, alguém entrou na campanha do candidato X, porque o candidato X disse assim: se você me ajudar, eu lhe ajudo. Então, aquela pessoa lá do Caribe apoiou o candidato X, porque o candidato X prometeu um emprego. Aquele candidato X diz: você é só professora, mas se você me apoiar, eu vou elevá-la a diretora de tal e tal escola. Isso foi lá no Caribe. Aí, digamos assim, aquela pessoa começou a apoiar aquele candidato caribenho e, de fato, quando o candidato ganhou, foi lá cobrar. Só que ela não se deu conta que tinha outros cabos eleitorais mais importantes e ficou aquele para ver quem ficava com o cargo. Depois, quando chegou o tempo de reeleição lá no Caribe, aquela mesma pessoa dizia: não, eu devo favor a fulano de tal, então eu vou ser cabo eleitoral. Não deu certo, devo passar de professora a diretora, mas dessa vez vai. Aí ela se torna de novo cabo eleitoral lá no Caribe daquele candidato. Nem presta atenção se o candidato governou bem ou não, se é corrupto ou se não é, se é um ricaço, sei lá, que ganhou muito dinheiro com cana, porque lá no Caribe também tem canavial. Nem interessa se acontece esse tipo de coisa, não interessa se está cheio de pobre passando necessidade, não interessa se a cidade está toda estourada, não interessa se não tem emprego ou nem empresa querendo investir no lugar, não interessa se as empresas não investem nada no lugar, nenhuma creche mantida por uma empresa, nenhuma escola mantida por uma empresa, nenhum, sei lá, curso profissionalizante mantido por uma empresa. Naquela cidade no Caribe não tem nada disso. Lá tem usina que explora, lá tem pobre que só trabalha 6 meses por ano, feito um jumento ganhando salário de miséria. Lá no Caribe.
Mas fulano vai voltar nele porque está pensando no quê? No seu próprio umbigo, ou por que não dizer, no seu próprio bolso. E os outros? Existe uma expressão, que será que eu posso dizê-la? Porque quando eu digo certas expressões, o povo fica, meus ouvidos imaculados. Os outros que se danem, né? Eu estou com o meu garantido, farinha pouca, meu pirão primeiro. Lá no Caribe acontece muito isso. Isso é o status quo, quando a pessoa quer se manter naquela situação, sem se interessar no conjunto, sem se interessar com o restante. E às vezes essa mesma pessoa vai para a igreja, porque lá no Caribe tem muito católico, vai à missa, se acha devotíssimo de Nossa Senhora e ainda reza pedindo para que o dito cujo ganhe a eleição, lá no Caribe. Mas o coitado do padre Hernando Herrera, porque lá no Caribe se fala espanhol, né? O padre Hernando Herrera tenta falar o evangelho, a doutrina da igreja. Aí aquele devotíssimo lá do Caribe, que quer manter o seu status quo, fica... El padre Hernando Herrera debía hablar solamente de Dios y hacer las oraciones sin hablar de más nada. Es así que sucede en el Caribe. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ai de quem oprime os pobres, Deus vai ouvir a prece deles. Ai daqueles que, para manter o seu status quo, colaboram com os opressores. Eles também terão que prestar contas diante de Deus. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, nossa segunda leitura de hoje, o apóstolo pede que a gente faça preces e orações, súplicas e ação de graças por todos. E diz lá, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, para que nos governem com justiça. E também por aqueles que nos governarão. E é bom lembrar, aqueles que nos governarão serão escolhidos por nós. Adianta rezar pedindo que os governantes sejam justos, se a gente elege um injusto? Adianta rezar pedindo a Deus que a vida seja valorizada, se a gente vota em alguém que defende friamente o aborto? Adianta rezar por aquelas famílias que sofrem com drogas, quando a gente vota num candidato ou num partido que tem isso como bandeira e que, se entrar lá no Congresso, vai defender esse tipo de coisa? Me digam. Teria uma lista enorme, mas não vou fazer não, porque senão vão dizer, está falando contra fulano, a favor de Beltrano, como se só existissem dois. Sejam espertos. Tenham a palavra de Deus como critério também, na hora de escolher quem vai lhe governar. Tenham a palavra de Deus como critério, na hora de fazer essas escolhas. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos idolatrar os bens, que eles são meios para amar a Deus e ao próximo, e entre estes, aqueles que tiverem mais necessidade. Que Deus nos livre de sermos participantes ou cúmplices de opressão para com os mais pobres, a quem Deus ama com predileção e a quem Deus vai defender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.